Para quem está chegando no YouTube, eu sou a Cristina. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, para quem não conhece, né, nosso médium, nosso querido médium e sensitivo, Marcial Gonzalez, de São Paulo, para esta entrevista que vamos abordar alguns assuntos que abrangem o campo espiritual. Nós vivemos uma época bastante conturbada, vivemos um plano de expiações e provações. Então, nada mais justo, prático e divino, digamos assim. Eu vou recorrer ao divino, né? Para conversar com o sensitivo, espiritualista, Marcial Gonzalez. Boa noite. Boa O noite. senhor está bem? Como é que está o plano espiritual? Temos aqui muitas pessoas precisando desse apoio, dessa luz, desse carinho que há um bom tempo, há mais de um ano, venho notando, percebendo. E hoje, uma feliz data, estamos tendo a oportunidade de estar conversando aqui no tete-a-tete, olho a olho, com o senhor. Né? É um prazer, desde já eu agradeço em nome de uma legião de colegas, de acompanhantes desse canal do YouTube. Então, eu vou passar a palavra para o senhor. No plano espiritual, você perguntou, está trabalhando muito, né? Muito. E o que acontece? As pessoas acham até que Deus está esquecendo de nós, né? Mas é ao contrário. É nós que se distanciamos de Deus. Então, se nós estamos com problemas amorosos, de relacionamento, problemas de trabalho, problema espiritual, familiar, nós estamos nos distanciando, nós não estamos cuidando da mesma forma que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, né? Com alimento, nós temos que cuidar da nossa alma, dar esse alimento à nossa alma. Então, isso é primordial, isso é essencial. E como dar este alimento? Né? As pessoas estão perdidas. O que eu faço? Não importa que religião você segue, que culto você segue, mas alguma coisa você tem que seguir. Alguma coisa você tem que estar aí pelo menos uma vez na semana, se dedicando, parar um pouco, ouvir, aprender, né, para você superar aí os obstáculos do dia a dia, porque senão vai chegando num momento tão ruim que você pode chegar em tamanho fundo de poço que para um pai de santo, para um pastor ou para um padre tentar ajudar você, vai custar. Vai custar não dias, mas meses. Então, vamos nos precaver, porque tem muito espírito aí obsessor, espírito inferior, esperando que aquele irmão fique deprimido, deprimida, esperando o momento certo para atacar. Ele não tem entendimento, então ele espera. Eu nem critico muito o espírito obsessor, porque ele não tem entendimento. Então ele está ali esperando o momento certo para se divertir, para atacar, porque ele não tem entendimento. Ele precisa de luz, ele precisa de oração, ele precisa de uma palavra que um dia, uma hora, essa ovelha vai se voltar, vai voltar para o seu rebanho, que é o rebanho de Jesus Cristo, de Deus, né? Ótimo, senhor Marcial. Vamos agora aprofundar um pouco mais. Eu gostei muito, o senhor fez uma abordagem bastante generalizada e bastante complexo, o que vai me dar o direito a questioná-lo ainda mais. Sim. Então, o senhor poderia dizer, esclarecer, qual a diferença entre um médium e um sensitivo? Então,
um médium é como eu. Né? Eu falo que eu sou médium e sensitivo. O que é um médium? Um médium, ele tem a capacidade, né, mediúnica de estar fazendo incorporações, né? Seja uma incorporação total ou uma incorporação parcial. Isso é um médium, né? Certo. O sensitivo é aquele que tem uma alta sensibilidade ou de ouvir, ou de escutar, ou através mesmo até de um sonho, né? Um sonho que chamamos de sonhos premonitórios. Certo. Então, seria essa a diferença. Certo. Voltando um pouquinho atrás, o senhor pode esclarecer essa questão da incorporação parcial e ou total? Então, incorporação parcial é aquela onde a minha incorporação ela é parcial. O que é parcial? Algumas coisas eu me lembro, outras não. Tá? Isso depende até mesmo do dia, da hora, da conexão, tem muitos fatores, tá? Certo. Já existiu momentos de eu incorporar totalmente, não lembrar de nada, depende até do guia da entidade. Certo. Você esquece praticamente de tudo, ele incorpora totalmente em você. Mas como, né? Se como um outro espírito invadir você, né? Você tem, cada um de nós temos aí a nossa alma, nosso espírito, né? Como essa invasão? Essa invasão ela não ocorre. É assim, eu estou aqui, Certo. né? E vem uma entidade próxima a mim e começa a jogar, vamos chamar de fluidos. Certo. Tá? Sim. E dependendo da entidade, se é uma entidade assim que quer fazer aquela autocomunicação mesmo, não quer que o médium se submeta a nenhum tipo de interferência, aí ocorre aquela incorporação total. Mas incorporação do quê? É do espírito? Não. Não é incorporação do espírito. Há um entendimento talvez errado nessa questão de incorporação. Esse espírito que está do lado, ele consegue, na nossa mente, ele consegue nos submeter ao que ele quer falar e o que ele quer fazer. Certo. Como se fosse, vamos dar o exemplo de obsessão. Certo. Porque não pode, incabível, um espírito entrar dentro do seu corpo. Isso, como nos filmes, por exemplo, Certo. de exorcismos, né? Isso é incabível. O que ocorre Certo. é uma, vamos chamar de obsessão, Certo. tá? Mesmo o espírito bom, ele pode obsediar, mas obsediar de uma maneira favorável, Claro, tá? claro. Então ele vai jogando esse, vamos chamar de raios fluídicos na mente da pessoa e querendo falar, querendo se comunicar, querendo agir da maneira que ele faz. Certo. Seria isso. Eu posso abrir mais um viés nessa comparação? Então, por exemplo, da minha maneira de ver, eu subentendi isso. O espírito evoluído, ele está ali. Então, ele sabe que o consulente não é uma pessoa do mal, que ele não vai pedir para que o médium, o sensitivo, vá lá e mate alguém, vá lá e faça algo maligno a alguém. Porque às vezes, creio eu, que a pessoa está triste, obsediada, por falta exatamente do que o senhor vem pregando, vem falando há muito tempo. Falta do amor, do carinho, do afeto, do respeito, da valorização humana. Então, pelo que eu entendi, a questão do não totalmente, porque os espíritos que estão ali, eles sabem que o consulente não é uma pessoa que vai pedir, vai lá e mate alguém. Então, claro, ele se dá ao direito de apagar o médium. Seria isso? Seria isso. Ótimo, muito obrigada. Vamos prosseguir, né?
o que são Exus e Pombagiras? Uma coisa que as pessoas ficam muito assustadas hoje em dia. Falar, o Exu tal, a Pombagira. Pombagira é vista até então, mesmo não querendo colocar a questão do preconceito. Hoje, ainda, no século XXI, caminho do século XXII, ainda há essa questão da desconfiança. Pombagiras são mulheres promíscuas. Até então, há um questionamento, porque pelo que a gente vê, lê, ouve, o que está também em vários canais do YouTube, não é isso. E Exus também não são esses pavorosos que as pessoas têm medo, né? Sim, Não é? exatamente. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Vamos, assim, relembrar, né? Acho que todo mundo já viu aqueles filmes de século passado, né? Sim. Essas entidades, elas amam essa época, né? Porque, assim, para o espírito, não existe essa questão de tempo, né? Certo. Nossa, mas século passado... deixa eu explicar primeiro o que são para Sim, chegar nessa ótimo. outra área do tempo também. Os Exus e as Pombagiras, eles amam aquela época e não se desgrudam daquela época. Uma época onde as pessoas se vestiam bem, falavam bem, tinha-se muito respeito, sedução. Nós temos que diferenciar o que é sedução de promiscuidade. Então, assim, Pombagira, ela tem um alto poder de sedução muito, mas muito grande, muito elevado, muito assim, não tem nem conceito o que é isso. E as pessoas veem centro, não falo todos, né? Mas alguns centros, a pombagira vem, levanta a saia, faz assim gestos às vezes promíscuos, né? Palavrões. Eu não vou criticar cada um, cada médium é um médium, mas assim, a minha linhagem trabalha de que forma? Pombagiras e Exus, todas as minhas linhagens são dessa época do século passado, onde as mulheres tinham aqueles chapelões, aquelas cigarrilhas, aqueles vestidos com decote, mas não é aquele decote mostrando hoje em dia, falando português claro, os peitos, né? Então, assim, tudo muito com sedução e ao mesmo tempo recatado. Aonde o homem tinha uma enorme vontade de conhecer, de se aproximar e se apaixonavam por elas de tal maneira, né? Certo. A ponto de até mesmo, Certo. né? Se elas não quisessem acabar com a vida deles. Isso ocorria muito no século passado. Isso eu estou falando agora já, vamos falar assim, sensitivamente, né, o que eles estão me passando. Tá? Então as pombagiras eram as mulheres da época, não eram prostitutas, eram as mulheres da época, muito sedutoras, muito charmosas, muito atraentes, aonde elas eram tão sedutoras, tão atraentes e tão charmosas, que ao mesmo tempo, talvez vocês nem entendam, né? Elas gostavam de seduzir, de atrair, mas não ficavam com ninguém. Elas eram solitárias. Certo. E tinham esse prazer de seduzir, de atrair, mas só por prazer. Isso é um problema? Sim, é um problema, porque nós não podemos, assim, usar disso como um ego. Elas eram muito egocêntricas. Está aí um ponto, vamos falar, negativo? Sim, mas é aquilo, eles são Exus e Pombagiras. Eles são os guardiões muito ligados à terra, diferente dos anjos. É uma outra área que
a gente vai fazer um vídeo de entrevista falando sobre eles. Então assim, elas tinham esse prazer tão grande de seduzir que elas acabavam ficando sem ninguém, porque o prazer delas era seduzir, usar e depois descartar, depois vir outro, seduzir, usar, diferente de uma prostituta que cobra pelos seus serviços. As pombagiras não. E quem eram os Exus? Quem são os Exus, né? Não é quem eram. Quem são os Exus? Mesma coisa, homens da época, com profissões muito ostentadoras, homens riquíssimos, homens poderosos, inteligentes, homens assim, prepotentes também, duros, usavam muito mais a razão do que a emoção. Por isso que às vezes quando o homem está com algum problema de amor, você tem que usar o Exu. Por quê? O homem, ele, a natureza dele é razão, ele tem que ser o dominante ali da mulher. Ah, mas por quê? É cultura? Não, não é que é cultura, é que é assim. O homem não é dominar de mandar, mas assim, a mulher gosta disso. Toda mulher gosta disso. Então, este homem que tem um problema, eu venho com clientes homens também, em mim poucos, mas venho, né? O maior número é mulher. Por quê? Mas por que eu tô com problema de amor, não sei o quê? Você é falta de autoestima, você não está usando o seu lado masculino, né? Porque os Exus têm um lado masculino tão forte, que da mesma forma que elas faziam isso com os homens, eles também faziam isso com as mulheres. Só que também volto no problema, nesse probleminha aí, que também é assim, você não pode, se você tem já vem, né? Tem gente que já vem, né, nessa vida com um alto poder de sedução e fica, usa um, descarta, usa outro, descarta. O que você vai acumular? Karma. Você vai acumular karma, que aí numa próxima encarnação você pode ter sérios problemas de relacionamento. Então você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo nesse plano, com relação a relacionamento, para não ter problemas mais para frente. Karmas, fantástico, gostei da colocação. Abrindo um novo viés, quando o senhor fala desse poder de sedução, o senhor está falando também de inteligência, intelectualidade. Porque em se tratando, por exemplo, da pombogeira que o senhor trabalha, né, que é a Dona Maria Padilha, um grande nome, né, na espiritualidade, então o senhor fala da sedução não só amorosa, mas sim a sedução intelectual, a sabedoria, porque a história da Dona Maria Padilha é divina. Ela é uma grande mulher, uma intelectual, uma mulher inteligentíssima que tinha o poder, né, de levar ao entendimento dos homens. Então, eu entendi, nós entendemos, eu creio que o senhor está falando que essa sedução não é só sexual, física, e sim intelectual. Exatamente. Porque assim, a mulher que tem um problema amoroso, que quer aquele homem, né, tanto, né, ela vai lá e fica, oi meu amor, oi meu anjo, oi meu tudo, coloca o homem lá no pedestal. Gente, me desculpa, vocês mulheres estão fazendo tudo errado. Então não é assim que tem que agir. O homem, ele tem que sentir a sua falta, a sua necessidade. Não é também virar a cara, sabe, são 3,80. Ou eu viro a cara, ou eu trato muito, muito, muito bem. Não, vocês têm que ter essa sabedoria que elas da época tinham, de fazer aquele jogo da gata e o rato, do gato e o rato, porque fica mais gostoso. Deixa o homem tão atiçado a ponto dele ficar louco. Então, é assim que tem que fazer. Certo. Vamos falar um pouquinho, um trabalho espiritual pode não dar certo? Então, você me colocou na parede.
Nós aqui, amigas, né? Nós aqui. Então, o trabalho espiritual pode não dar certo? Sim, pode. Infelizmente pode não dar certo. Por quê? Né? Ansiedade, falta de fé, né? Falta de fé. Falar assim, eu tenho fé, isso todo mundo fala, né? Eu também falo, mas a gente é ser humano, tem momentos que a fé cai, tem momentos que você cai, que você se deprime, e aí que você atrapalha o trabalho espiritual. O trabalho espiritual ele pode não dar certo por N motivos. Certo. Você vai, procura o Pai de Santo, aí ele fala, fizemos o trabalho hoje, o prazo é 30 dias. Aí você vai lá na folhinha, conta 1, 2, 3, 4. Não, para com isso. Fez o trabalho, viva a sua vida, faça as coisas que você mais gosta. É claro, você vai focar no trabalho, com fé, você viu aquilo sendo feito. Eu costumo mostrar em vídeo os meus trabalhos, então você viu, você firmou junto com o Pai de Santo. Então, tenta desencanar um pouco, relaxar um pouco, que as coisas acontecem. Experiência própria de coisas que eu precisava, que eu pedi, e só desenrolou quando eu relaxei. Então, se você não relaxa, você vai atrapalhar esse trabalho 100%. Outro ponto que pode ser que não dê certo, quando você não tem uma conexão com o Pai de Santo. O que é essa conexão com o Pai de Santo? Você vai lá, procura ele, aí ele fala, tem que fazer trabalho, é assim, 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 e pagou e tchau. Você não, ele fala assim, você nem tem mais contato com o Pai de Santo. Agora, se você tem aquela conexão, aquele contato, isso tudo dá força para o outro lado que depositou toda aquela confiança. Não vamos falar só do dinheiro, porque eu vou até falar sobre essa parte do dinheiro, mas depositou aquela confiança no médium, nas forças do médium, das entidades e na espiritualidade, com certeza você tende a conseguir. Agora eu vou falar a parte do dinheiro. Você pagou o valor do trabalho, mas não fica com isso na cabeça, se eu paguei tem que dar certo. Não coloque esse pagamento como uma troca, porque espiritualidade não é troca. O que você pagou foram os materiais e o tempo que o médium está estipulando para aquilo, aonde o médium vai entregar o seu trabalho, porque ele vai se expor, ou na rua, ou na porta de um cemitério. Então, é por isso que tem o pagamento. Mas se você ficar com aquele pensamento de que, eu paguei por isso, por troca, espiritualidade não é troca. Espiritualidade é merecimento. Certo. Resumidamente, o senhor quer dizer que com orixás, exus, oxalá, toda a espiritualidade, não há barganha. Exatamente. Não se barganha. Exatamente. Fantástico, muito bom, né? Tanto que o senhor fez menção, uma menção até ecumênica, né? E eu lembrando que na Bíblia diz, né? Que a palavra do Senhor diz que se tiver a fé de um grão de mostarda, já serás merecedor de tal bênção. Sim. Então o senhor matematicamente está assinando embaixo, né? Vamos lá, mais uma. Essa é um tanto quanto, né, é complicada até para fazer essa pergunta, eu penso um pouco mais. Qual o prazo do resultado do trabalho espiritual? É uma coisa que as colegas, aí os colegas querem saber, porque as pessoas acham que tem prazo, né? Bom, primeiramente, prazo de trabalho, a gente dá um prazo estimado, tanto para prazo de trabalho, quanto para tá lendo carta. Ele me desbloqueia em quanto tempo das redes sociais? Ele me procura em quanto tempo? A pessoa ela quer um prazo porque ela está tão ansiosa, então as respostas, ela quer respostas. Então, de acordo com o que está saindo em cartas mais favoráveis, a gente consegue dar um prazo, mas é um prazo estimado. Pode-se falhar esse prazo? Sim, porque a gente não é Deus. Entendeu? O trabalho espiritual, geralmente, o prazo é
30 dias, é um mês. Começou a passar disso, 2, 3, 4 meses, é bom você fazer um reforço. Por quê? Porque o assunto ali, o seu caso ali, está precisando de depositar mais energia em cima, está precisando de ou um outro tipo de energia, outros tipos de materiais. Então, assim, este prazo não é um prazo certo, é um prazo estimado. Geralmente, os meus trabalhos, nesse dentro de um mês, já começa a surtir os efeitos. Eu fiz até um trabalho dentre tantos aí na semana passada. Estão ali os dois começando a voltar, outra pessoa dividida com uma outra que tinha conhecido, mas estão se falando. Então, assim, é assim que tem que ser. E ela, como tá, como eu falei antes, em conexão comigo, em contato comigo, esse prazo de 30 dias se torna até menor. Porque, assim, o prazo, ele depende também da pessoa. Mas como assim depende da pessoa? Se a pessoa ficar menos ansiosa, relaxada, não ficar pensando tanto nesses 30 dias, não ficar contando 30 dias, nossa, já se foram 5, agora faltam 25. Não fica contando como uma ampulheta caindo, porque senão, chega lá no 30º dia, você pode se frustrar. Então, assim, gente, claro, o prazo, você fez um trabalho hoje, o prazo não é daqui a um ano, né? Nem quero isso. Quando a gente faz um trabalho é para fazer acontecer. Só que se começa, eu dou 30 dias, eu, Marciel, faço trabalho hoje, daqui um mês você me procura, eu quero saber como é que tá, né? Eu quero acompanhar. Ah, deu uma melhorada, então vamos fazer até uma consulta para ver se precisa fazer um reforço. Se não precisar, espera um pouco mais. Então o prazo pode ser 1, 2 meses, mas começou a passar 3, 4, aí não, aí tem que fazer um reforço, porque cada caso é um caso. Não dá para eu definir que você é um mês, que o outro é 2 ou é 3, porque cada caso é um caso. A gente só vai saber na prática, na hora que está desenvolvendo a coisa. Agora eu vou abrir uma outra pergunta aí, já que o senhor está dizendo que coloquei contra a parede, vamos empurrar mais um pouco, né? E se nesta história, por exemplo, eu, Cristina, jornalista, eu quero tal pessoa, mas se no meu caminho tem uma pessoa muito melhor, o senhor médium vai estar, o senhor vai ver. Com o médium sensitivo, o senhor vai ver, ela está errada. E se isso não aconteceu com aquela pessoa, então o senhor vai dizer, você teve um livramento, porque tem alguém muito melhor. Porque nós não somos donos da verdade. Às vezes a gente acha que esse vaso seria melhor para mim. E na verdade aquele abajur vai ser muito melhor. Então, se isso não acontecer, o plano espiritual, o médium espiritualista, o umbandista, toda a egrégora, os Exus, orixás, enfim, e você está sendo abençoado, está sendo liberto de uma pessoa que talvez não estivesse tão bem para você. Como o senhor coloca essa questão? O senhor coloca as cartas como as cartas não mentem. Desculpa se estou... desculpa, se estou empurrando então, muito na parede. A gente, quando faz um trabalho espiritual para determinado, vamos dar um exemplo, se você, que é uma determinada pessoa, né? Se você quer uma determinada pessoa, a gente faz ali de tudo para essa pessoa. Certo. Você vai chegar para mim e vai falar, olha, surgiu um outro no meu caminho, o que eu faço? Abre-se para esse outro sim. Por quê? Quando faz o trabalho espiritual, vamos lembrar lá da primeira pergunta, aonde a Dona Maria Padilha, uma mulher inteligente, uma mulher com alto poder de sedução,
ela vai emprestar essa força para você. Então, você, com essa força de sedução, de inteligência, de autoconfiança, você pode sim abrir um leque para outros homens e até um homem maravilhoso. E geralmente a pessoa também ela está ali batendo prego em estopa e tá difícil. Então, por que se apareceu uma outra pessoa, por que não dar essa chance? Ah, mas eu quero aquele, não era para ser aquele. Como é que você vai saber? O plano espiritual ele é vasto, o plano espiritual ele é complexo. Nós, como você deu exemplo, quero aquele abajur, mas eu quero aquele, aparece aquele outro, que é melhor. Por que não aceitar aquele outro que é melhor se aquele está tão difícil, está dificultando tanto? Ah, mas ele não está, aquele que está difícil. Se pergunta-se muito isso para mim, ele não está no seu destino? Né? A questão do destino. Sim, eu já tirei várias cartas, situação tão difícil, tão complicada, está no seu destino, mas o problema é que você não pode, chega a um ponto que você não pode mudar a cabeça da pessoa. A gente faz de tudo, mas se chegar a um ponto que não dá para mudar a cabeça da pessoa e o plano espiritual abre esse leque para o outro, isso é a prova de que você tem o merecimento de ter uma coisa muito melhor para a sua vida. Então, por que não abrir os olhos, por que não abrir o coração para esse novo? E os trabalhos deram essa ajuda sim. Então, não fica também, você quer aquilo, mas não fica também tão bitolada aquilo. Fica um pouco mais aberta para as outras questões. Ótimo, ótimo. Não quer dizer assim, ah, mas se eu desfocar naquele, ficar aberta para outro. Não, você não vai ficar aberta para outro. Você vai, como eu falei, relaxar. E quando a gente relaxa, as coisas acontecem de uma forma tão assim natural que você vai acabar entendendo tudo. Isso quer dizer, o universo conspira a favor. Conspira a favor. Ótimo. Exatamente. Vamos lá, mais um pouquinho, mais um pouco. A consulta de tarô é totalmente confiável? Não. Olha, amigas, olha aí. Eu vou até depor contra mim, né? Mas é porque eu sou sincero. Eu acho assim, se você é um profissional da área, você é aquilo, nós vamos chegar depois mais adiante, né? Como detectar aí os esotéricos verdadeiros, né? Falando aí o português, claro, porreta, né? Vocês vão detectar talvez até nessa entrevista. Então assistam até o final, porque é interessante. Não, ele não é confiável. Sabe por quê? Nessa vida nada é confiável. Confiável que eu digo, você sabe o que vai acontecer amanhã? Eis a questão, né? Então, Sabemos o que aconteceu ontem, amanhã mas nem você hoje. pode levantar e de repente na televisão você escutar que um grande político faleceu. Não estou falando isso. Eu estou falando... Olha, o momento é um pouco complicado. Estou falando assim, que nada é confiável. Você pode levantar, isso já aconteceu comigo, de eu ir trabalhar. Sim. Estou lá no meu trabalho e de repente ouvi, olha, sua mãe faleceu. Isso é um fato que aconteceu. Me tirou do prumo, depois eu voltei para o prumo de novo. E porque as coisas elas não são estáticas, elas não são paradas. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. E o teu destino, o destino ele existe em algumas coisas e outras não. Outras, vamos falar assim, 99% você faz as suas escolhas. Por isso que o tarô ele não é confiável, porque você está mudando, você está pensando de forma diferente a cada minuto. Porque o tarô, ele é
100% terapêutico, venham me procurar, mas com aquela cabeça de autoajuda. Não, lógico, eu quero saber do futuro, mas não venham procurar 100% para saber de futuro, porque o futuro ele não é confiável, porque nós temos as nossas escolhas, o outro tem as escolhas dele, e que a cada minuto está mudando. Eu digo isso até pelo meu trabalho, né? Há um mês atrás eu estava trabalhando de uma forma e agora eu já estou trabalhando de outra forma. Então, como que pode-se dizer que as cartas são confiáveis? Ah, mas para que eu procuro? Você tem que procurar, porque você tem que se prevenir. Se prevenir se uma pessoa vai te fazer feliz, se prevenir se aquele cara tem alguém, aí é confiável. O tarô ele vai mostrar, se você tiver com a mente aberta, ele vai mostrar isso. Mas o tarô ele não é confiável. Eu preciso dar um exemplo quando eu falei deste não confiável. Vou viver para sempre com fulano? Olha, gente, pelo amor de Deus, para sempre nem é a gente, eu não vivo para sempre. Então, nessa parte, por exemplo, tá, tem várias coisas que o tarô não é confiável. Ele é o homem da minha vida. Quando se fala assim, o homem da minha vida, eu vou viver para sempre, né? A gente quer viver para sempre com alguém, mas não estou falando, quebrando aí a fantasia das pessoas, mas não é confiável você falar, ele é o homem da sua vida? Mas vai viver para sempre? Não venha depositar isso no tarô, nas cartas. Aquele trabalho dos sonhos vai me garantir para sempre? Não venha achar que o tarô pode até dar um monte de carta positiva, mas se daqui 2, 3, vamos falar daqui uns 2, 3, 4 anos, acontece algo errado, ela vai lembrar e vai falar assim, poxa, mas eu fui naquele tarólogo, ele me disse que o trabalho era muito bom. Sim, mas coisas podem acontecer no meio do caminho. Por isso que ele não é totalmente confiável nessa questão de adivinhação. Agora, a terapêutica, sim, você tem isso para autoajuda, é muito bom quando a pessoa está muito para baixo, ela está muito triste. Para outras coisas, ele é totalmente confiável, quando eu falei no exemplo de que fulano, ele é uma boa pessoa, o tarô vai detectar se ele é bom ou não. Agora, se você quer continuar com ele, o problema é seu. Aí, muito breve, com certeza vamos abordar esse tema no próximo vídeo, mas o senhor, em linhas, o senhor disse que acredita na transmutação de um karma, na transmutação dessas energias. Sim. Ótimo, ótimo. Então, o tarô pode estar me mostrando algo que seja negativo, mas o meu poder energético, espiritual, nível de fé mesmo, eu posso transmutar esse karma. Exatamente. Tá, então fica aí a sugestão para o próximo vídeo. Acho que os colegas aqui vão querer saber. E também ele transmuta, se algo está tudo bem, ele transmuta para o negativo. Se o tarô demonstra que está tudo bem, você pode transmutar para o negativo. Através de seus pensamentos, através de suas ações. De repente, está tudo bem na tua vida e pode tudo despencar. Dependendo das suas ações, das suas atitudes. Tem gente que começa tudo bem e o poder sobe na cabeça, né? Por isso que o tarô não é confiável. Como pode ser? Em algumas, ressaltando, em algumas situações. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente pensa de forma diferente a cada minuto. E a gente pode até mudar. O ser humano ele pode mudar o dinheiro, muito dinheiro ele muda, a falta de dinheiro ele muda. Então como é que vai falar que o tarô é confiável em tudo? Fantástico. Bom, bem rápida essa. Como detectar se o profissional da esotérica é sério ou não? Então, em tudo isso que esse vídeo está falando, né, onde
Na pergunta anterior eu dei a cara para bater, né, sobre a confiabilidade do tarô. E se o profissional me falar assim, nessa questão, o tarô é totalmente confiável? Sim, 100%. Eu vou falar para ele assim, você é Deus. Não. Sabe por quê? Porque aí ele tem o dom de tudo. Até de saber, vou fazer até uma piada aqui agora, qual é a cor das suas vestes íntimas. Então, você confia se o esotérico é sério ou não através do quê? Simples, da honestidade. A honestidade acima de tudo. O senhor quer dizer, o consulente não vai ouvir o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir, o que ele vem buscar, que são exatamente as verdades dele. Então, por aí se verifica se tem Já houve casos da consulente me procurar, eu quero dar um monte de notícia boa, às vezes não tem como dar e a cliente não ficar comigo 10 minutos. O que eu posso fazer? Ela não está preparada ainda para ouvir, mas daqui a um tempo ela vai lembrar de mim, do que foi falado, e provavelmente vai até voltar. Vai até voltar para pedir ajuda, saber de algo mais. Então, assim, é muito importante como detectar isso. Você vai detectar, primeira coisa, olho no olho, agora tem muito YouTube, né? Então, olha nos olhos dessa pessoa. O olhar fala muito mais que palavras, né? Sim, com certeza, com certeza. Como eu sei que tenho ou quando e como cuidar de meus guardiões? Perdão, guardiões. Olha, cuidar dos guardiões, quem são esses guardiões? São os Exus, são as pombagiras, são as linhas essas linhas da esquerda, né? As linhas da direita, os caboclos, os herês, né? Todos deveriam, desde cedo, começar a cuidar. Mas nem todo mundo é umbandista, nem todo mundo é católico ou é protestante. Eu sempre digo, faça da tua religião, teu culto, o que você dentro lá sente. Certo. Tá? Porque assim, guardiões todos têm. Quem pensa que um evangélico não tem, tem. Um católico não tem? Tem, tem. Desde os guardiões esses, que vamos chamar de guardiões mais terrenos, que estão perto de nós, e até que eu vou falar em vídeos futuros, que vai ser muito interessante, os anjos. Então todos têm. Acontece a religião, o que aconteceu? Né? O que o homem fez? Né? Acabou se ramificando. Aí tem Umbanda, Candomblé, protestante, católico, mas tudo leva a quem? Ao absoluto, né? Ao absoluto, a Deus, ao único ser supremo. Só que assim, cuidar desses guardiões desde sempre, não é quando o bicho está pegando, a casa está caindo, aí eu vou cuidar, porque aí dá para cuidar? Dá, mas aí é mais complicado, né? Então se você lá desde o comecinho já começou a cuidar daquilo que o teu íntimo manda, você vai ter menos problemas para o futuro. Problemas você pode até ter, os problemas são tão bons, porque os problemas eles fazem a gente amadurecer, você fica mais forte. Os problemas não é para a gente ficar reclamando, se amargurando, ficar triste, com depressão. Não, é para a gente ir lá lutar. Aí quando tem um problema, você tem que ir lá lutar contra ele. E fazer acontecer, fazer valer que você está vivo, que você está aqui nesse plano, nesse mundo, para quê? Cada um de nós tem o quê? Um objetivo, né? E tem também
O que tem gente que nem sabe. Cada um de nós tem nós somos importantes, cada um tem a sua importância no mundo. E tem gente que eu vejo que está passando por esse mundo por passar. Nós viemos nesse mundo, cada pessoa veio nesse mundo para fazer a tua história. A tua história como um presidente, um governador. Não é que todo mundo tem que ser o grande, não é isso? Mas você tem que fazer a tua historinha ali. Tem gente que está passando nesse mundo, sabe, à toa. E prestem atenção nisso. Certo. Eu vou colocar assim, já eu explorei demais, e eu sei que esse aqui é um tema para uns 10 vídeos para frente, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a depressão e as nossas tristezas. Podem ser, né, provém de problemas físicos ou espirituais. A depressão, esse mal que assola a humanidade em tempos tão modernos, né? Então, depressão e tristeza. É um problema que começa físico e depois espiritual. Quando está no estágio espiritual, é terrível, porque aí já tem espíritos obsessores, obsediando para... Você não vai convencer, você não vai tratar disso em 1, 2, 3 consultas. A pessoa ela tem que ir ou num templo, quando eu falo templo, ou é uma igreja, eu não sou daquela pessoa que todo mundo tem que ser um bandista. Cada um segue o que quer. Ecumênico. Mas assim, quando está nesse estágio já de o segundo, né? Já o problema já espiritual, tem que procurar ajuda fora de casa, porque online aí não dá. As minhas consultas são online, os trabalhos à distância, mas tem que procurar um profissional para tratar, para ajudar. Eu sempre recomendo também, nesses casos, tratamento médico também. Então tem que ter o tratamento médico e o tratamento espiritual. Então, gente, só mais essa pergunta. Eu sei que dá para esse assunto aqui, dá para os próximos 10 vídeos, né? Mas vamos fazer uma breve abordagem sobre a depressão e nossas tristezas provém do problema físico ou problemas espirituais? Então, os dois, né? Depressão, mal do século, né? Primeiro começa com o físico e depois para o espiritual. Por que espiritual? Vamos explicar o físico, né? Você está muito bem com seu namorado, amando, de repente o seu namorado terminou com você. Aí você começa a se questionar, se perguntar o que eu fiz, o que aconteceu, né? Esse ainda é o físico. Aí você procura um tarólogo, outro se decepciona, né? As respostas não vêm, ele não voltou. Aí você começa a ficar triste, fica em casa. Bom, já começa a partir para o espiritual. O espiritual é o quê? É o estágio mais perigoso, é onde espíritos obsessores vão ficar ali obsediando a pessoa, fazendo a pessoa ficar mais triste, mais deprimida. Aí já começa a entrar mesmo na depressão. Então só os dois, começando com o físico e partindo para o espiritual. Se está no estágio já espiritual, que dá para detectar, que é quando a pessoa não sente mais vontade de nada, não vê mais não sente mais aquele prazer pela vida, né? Não vê mais as cores, começa a enxergar tudo negativo, tudo cinza. Aí a pessoa tem que procurar ajuda médica e também espiritual. Eu sempre falo, não dispensa ajuda médica e procurar também espiritual. Só ajuda médica é um grande problema, porque o médico vai encher ela de remédio, de antidepressivo. Como eu já tenho colegas assim, né, que vive lá, aí toma remédio, dorme o dia inteiro. Né? Aí abre o campo para obsessores. Também, né? Aí levanta todo droga, né?
e os obsessores lá. Então você tem que ter um acompanhamento médico e espiritual. Só que esse espiritual tem que ser um profissional e você tem que sair de casa. Você tem que ir numa casa para que esse profissional trate de você. Ótimo, então. A Marcel Gonzalez nos deu a felicidade, o prazer e a honra dessa entrevista. Eu peço aos colegas do canal, que me desculpem, né, por estar aqui fazendo perguntas a mais até do que deveria. E agradeço, Pai. Muito obrigada. Mais luz para o Senhor, se é que isso seja possível, né? E um bom dia para quem está ouvindo agora, boa tarde para quem estiver à tarde e uma boa noite para quem estiver nesse canal, né? E o Senhor manda um axé, meu boa noite, minha gratidão, muitíssimo obrigada, porque eu estou aqui não como profissional, mas como fã, espectadora e também consulente do Senhor, né? Posso usar com total conhecimento de causa, né? Então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para vocês. Muito axé. Quem viu essa entrevista, vão ver outras, tá? O canal, graças a Deus, crescendo muito. Eu agradeço aí os mais de 7.000 inscritos, chegando aí a 400.000 visualizações. Eu não esperava tanto, isso daí eu devo a vocês, tá? Quem gostou dessa entrevista vai ver outras, vai ver outros mentalizes, perguntas que vocês mandam lá para o meu e-mail, vão ver também. Então, quem gostou, compartilhem. Às vezes pode aí estar uma pessoa precisando. Dê o seu like para crescer o canal mais ainda, a gente abranger aí esse mundo inteiro, não só o Brasil. E se inscrevam, que aí vocês vão estar sabendo aí, através das notificações, os próximos vídeos. Tem muita coisa boa, eu tô sempre aqui matutando, pensando em cada vez fazer vídeos aí para vocês, tá? Um grande beijo, muito axé.